Olá! Após seu surgimento, a ópera, que se revelou um gênero multiartístico abarcando música, poesia, teatro e dança, foi levada para outras cidades da Itália por trupes itinerantes e tornou-se um dos gêneros artísticos mais tradicionais da Itália. E não parou por aí. A ópera cruzou fronteiras para a França e a Inglaterra e ainda além, para encontrar audiências em cidades da Alemanha, da Áustria, da Rússia e outros países. Em cada novo lugar a que chegava, as estruturas da ópera eram modificadas por compositores, cantores e empresários com o intuito de atender ao gosto de suas audiências. E foi isso que fez com que a ópera adquirisse peculiaridades e tradições locais. Neste episódio, falaremos da importantíssima tradição da ópera na França. Foi na corte de Luís XIV, o Rei Sol, que o compositor italiano Giovanni Battista Lully inaugurou os fundamentos do que viria a ser a ópera dita francesa. Suas óperas com grandes orquestras e coros, servidas de balé, suntuosos cenários e engenhosas maquinarias de cena, foram tão bem recebidas na corte francesa que o compositor italiano naturalizou-se francês, ficando conhecido pela versão francesa de seu nome, Jean-Baptiste Lully. Lully e seu libretista Philippe Quinault fundaram a Tragédie en musique, tragédia em música, conhecida também como Tragédie lyrique, tragédia lírica. Percez ou courez-vous, qu'allez-vous entreprendre? Un peuple infortuné m'engage à le défendre. Óperas deste gênero frequentemente eram baseadas em histórias da mitologia grega e contos de exaltação ao poder do rei e da nobreza. Foi nesse tempo que se estabeleceu a tradição da ópera francesa em 5 atos. Ce Dieu juste et puissant favori se vauve, et c'est par ma voix qu'il s'explique. Por volta da metade do século XVIII, outro gênero irrompeu em popularidade na França, a opéra comique, ópera cômica. Um gênero em que diálogos falados, como no teatro de prosa, são intercalados com áreas cantadas e outros números musicais. Vale notar que, apesar de seu nome, a ópera cômica não tem necessariamente enredos cômicos. A ópera Carmen, por exemplo, talvez a mais famosa ópera do gênero cômico, tem na verdade um enredo trágico. Nas primeiras décadas do século XIX, a França abriu suas portas para as óperas do italiano Gioachino Rossini. Com sua ópera Guilherme Tell, composta ao gosto do público francês e estreada em Paris, ele fundou as bases do novo gênero de ópera francês, a Grand Opéra, ou a Grande Ópera. O microclima favorável ao surgimento da grande ópera se deu graças aos subsídios estatais sem precedentes. Todos os subsídios estatais foram carreados para fazer da ópera francesa um evento operístico internacional, cujo esplendor vocal, orquestral e cênico fosse inigualável. Mas quais eram os ingredientes que faziam dessa a grande ópera? Para começar, os enredos geralmente contavam uma história com dimensão monumental. Muitas vezes a história de um conflito religioso ou étnico, num período histórico mais ou menos remoto, de preferência na Idade Média ou um pouco depois dela.
Entrelaçando-se com o enredo, havia ainda grandes balés e grandes forças corais em vários atos, o que exigia a presença de centenas de pessoas no palco. No que diz respeito à música, a grande ópera se fazia valer de paisagens acústicas mais densas e ricas, com instrumentos mais sonoros e orquestração complexa. Além de cantores com vozes que podiam se fazer ouvir diante de enorme concorrência sonora. Os Troianos, de Hector Berlioz, é um dos mais ambiciosos exemplos de grande ópera. Após as décadas de 1850 e 1860, já havia passado o espírito e a cultura que tinham dado impulso aos dias gloriosos da grande ópera. Cada vez mais conscientes dos novos gostos musicais, surgiu uma nova geração de compositores franceses que incluíam Charles Gounod, Jules Massenet, Léo Delibes, Camille Saint-Saëns e Georges Bizet. Bizet, por exemplo, é o compositor de uma das principais óperas desse período, Carmen, que se consagrou um clássico do repertório operístico. Carmen é uma ópera em 4 atos, com enredo baseado no romance homônimo do escritor francês Prosper Mérimée. Devido suas áreas alternadas com diálogos falados, é considerado uma ópera do gênero ópera cômica, apesar de sua trama trágica. Sua estreia em Paris em 1875 foi considerada um fracasso. O público conservador, acostumado a histórias tradicionais, de repente foi confrontado com aquele espetáculo singular. Ao invés de um final feliz, como em geral ocorria nas óperas da primeira metade do século XIX, Carmen termina com um assassinato em cena. Além disso, o caráter transgressor da protagonista, uma mulher independente de origem cigana, que se utiliza de seus talentos de dança e canto para seduzir homens e pôr em marcha suas estratagemas, provocou severas críticas na época da estreia. Bizet morreu 3 meses depois, aos 37 anos, sem imaginar que Carmen logo se tornaria uma das óperas mais populares em todo o mundo. No Brasil, Carmen foi apresentada pela primeira vez por uma companhia francesa de ópera em 1881, no Teatro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, apenas 6 anos após a sua estreia na França. E só para se ter uma ideia da popularidade de Carmen, vale lembrar que só no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Carmen foi apresentada mais de 100 vezes desde 1913 até os nossos dias. Outro gênero que se consagrou na segunda metade do século XIX foi o da opereta, um estilo de ópera leve, tanto na sua substância musical quanto nos temas de seu enredo. Jacques Offenbach é considerado o criador das primeiras operetas. Já no nascente século XX, sob influência das vanguardas modernistas, como o impressionismo na pintura e o simbolismo na literatura, compositores como Claude Debussy e Maurice Ravel criaram a moderna ópera francesa. Destacam-se A Criança e os Feitiços de Ravel e Péléas e Mélisande de Debussy. Assim terminamos nossa exploração da ópera na França. Como podemos notar, estabeleceu-se na França uma miríade de gêneros e estilos de ópera.
Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima!